Bora resolver esse exercicinho de briófita aí, vamos nessa. Analisa a ilustração abaixo. A gente bate o zóio na imagem, já tem que dar uma ligadinha na cabeça para as briófitas, beleza? Trata-se de três estruturas, 1, 2 e 3, presentes no ciclo reprodutivo de dois indivíduos adultos de sexos diferentes, de uma espécie de musgo. Aí o exercício falando para a gente que é briófita, né? Com base nessa análise e supondo-se que os esporos produzidos por essa espécie apresentem 6 cromossomos, importantíssima informação. Os números de cromossomos presentes em 1, 2 e 3 são respectivamente... E aí, bora resolver essa bomba. Fala, meu camarada, para resolver esse exercicinho para você, eu resolvi desenhar aqui na lousa o ciclo reprodutivo de uma briófita. Então vem comigo, vamos nessa, vamos acompanhar aqui, ó. Meu, é o seguinte, quando a gente vê um musgo por aí e pega esse musgo na mão, o que você está pegando, o que você está olhando é essa estrutura que eu desenhei aqui. Essa estrutura tem nome, cara, ela é chamada de gametófito. Por que gametófito? É dentro dessa estrutura que vai ter uma outra estrutura, que eu já vou falar dela, que vai produzir o gameta. Só que esse gametófito é o gametófito masculino. O que isso quer dizer? Essa estrutura que a gente já vai falar é a estrutura produtora do gameta masculino, beleza ou não? Se a gente olhar aqui do outro lado, eu tenho um outro gametófito, só que ele é um gametófito feminino. Isso significa que aqui dentro vai ter uma estrutura que vai ser a responsável por produzir o gameta, só que feminino. O que é importantíssimo nessa questão? A gente tem que lembrar que o gametófito é haploide, ou seja, N, beleza? Tanto masculino quanto feminino vai ser haploide, vai ser N. Se você não lembra o que é haploide ou diploide, procura uma aulinha sobre isso para ficar mais fácil para você. Então é o seguinte, eu vou começar por esse gametófito aqui, que é o gametófito masculino, beleza? Se a gente analisar esse gametófito, eu dei um zoom aqui, eu vou encontrar uma estruturinha desse tipo aqui. Aqui eu tenho duas coisinhas para falar para você. Essa primeira estruturinha que eu estou passando a mão aqui, ó, é uma estrutura chamada de gametângio. O gametângio é uma estrutura que está dentro do gametófito e ele sim serve para produzir gametas, beleza? O gametângio do gametófito masculino recebe um nome específico. Ele é chamado de anterídeo, beleza? E ele também é N, ele também é haploide. Esse cara, por ser um gametângio, ele vai produzir gametas. E esse gameta masculino é chamado de anterozoide, beleza ou não? Então é o anterídeo, que é N, produz o anterozoide, beleza? Essa produção de gametas é feita através da mitose. Se você não lembra o que é mitose, se liga, é quando uma célula-mãe dá origem a duas células filhas idênticas a ela, com a mesma quantidade de cromossomos. Se eu tenho um anterídeo N, ele realiza uma mitose, ele vai dar origem a anterozoide, ao gameta, também N, beleza? Guarda essa informação. Pula aqui para o gametófito feminino. Se a gente der um zoom no gametófito feminino, eu vou encontrar também duas estruturas. O arquegônio, que é o gametângio feminino, ou seja, ele é o cara responsável por produzir o gameta feminino. E esse gameta feminino recebe um nome específico, é chamado de oosfera, belezeira? Se liga, eu tenho um gametângio N, que está produzindo um gameta, também N. Isso significa que essa produção de gametas é uma célula-mãe, dando origem a células filhas idênticas a ela, ou seja, isso é uma mitose. Grava isso no seu coração. Os gametas nos vegetais são produzidos através de mitose, diferente da gente, né? Que é produzida através de meiose. Boa! Aí é o seguinte, cara, se a gente analisar o anterozoide, você vai ver que ele tem um flagelinho. Isso significa que esse cara nada. Ou seja, a reprodução das briófitas, para ela ter sucesso, para ela acontecer, precisa ser em um local que tem bastante água, beleza ou não? Por isso que é comum a gente encontrar musgos na beira de rio.
Quando chove muito e a casca da árvore dá aquela segurada na água, é ali que a gente encontra os musgos, fechou? Então é o seguinte, em um meio aquoso, que tem bastante água, o anterozoide vai ser liberado e vai nadar até o gametófito feminino para encontrar a oosfera. Essa união de gametas gera uma fecundação, beleza ou não? Essa fecundação vai fazer com que surja lá embaixo uma estrutura assim, ó, parecida com um chapeuzinho aqui, ó, onde eu estou passando a mão. Essa estrutura é chamada de esporófito. Guarda uma coisinha no seu coração, cara. O esporófito nas briófitas, ele é efêmero, ele é passageiro. O que significa isso? Não é toda hora que ele vai aparecer. Ele só vai aparecer quando surgir uma fecundação, beleza? Esporófito é o camarada que vai produzir esporos pra gente, não gametas, beleza? Esporos, só que se liga, antes presta atenção em uma coisa. Eu tinha um gameta N, uni com outro gameta N. Eu vou formar um esporófito 2N, diploide, beleza? Com o dobro da quantidade de cromossomos, fechou? Esse esporófito, ele vai produzir esporos. E esses esporos é a estrutura que eu desenhei de vermelhinho aqui dentro. Só que se a gente olhar para os esporos, logo abaixo dele eu escrevi a haploidia aqui, ó. Esses esporos, eles são N. Pera lá. O esporófito é 2N e está dando origem a uma estrutura N, teve uma redução aqui. Ou seja, aqui houve uma meiose. Grava isso, cara. Nos vegetais, os esporos são produzidos através da meiose. Esse R aqui simboliza a meiose para a gente de reducional, beleza? Diminui a quantidade de cromossomos na metade, fechou? Esse esporófito vai jogar os esporos no chão. Esses esporos vão germinar e voltar a ser um gametófito. E esse ciclo continua, fechou? Só que o exercício fala assim pra gente, cara, eu quero saber a quantidade de cromossomos da estrutura 1, da estrutura 2 e da estrutura 3, levando em consideração que os esporos possuem 6 cromossomos. Espera lá. Os esporos que são N haploide, eles possuem 6 cromossomos. Isso significa que se eles vieram de uma estrutura que são 2N, que é 2N, essa estrutura 2N tinha o dobro da quantidade de cromossomos. Ou seja, a estrutura 1, que é o esporófito, possui 12 cromossomos. 12 cromossomos. Se eu pegar esses 12 cromossomos e fizer uma meiose nele, eu vou gerar esporos de 6 cromossomos, beleza ou não? Só que logo abaixo desse esporófito, eu tenho um gametófito que é o mesmo que esse, que é a estrutura N. E N a gente viu que tem 6 cromossomos. Então, a estrutura 2 possui 6 cromossomos. A última estrutura que ele pergunta é a estrutura 3, que também é um gametófito. É o gametófito masculino. E essa estrutura 3, por ser N, ela também possui 6 cromossomos. Se a gente analisar as alternativas desse exercício aqui, ele está pedindo para a gente responder respectivamente quantos cromossomos possui cada estrutura dessa aí, 1, 2 e o 3. Vamos analisar essas alternativas aí. Olha lá, o número de cromossomos presentes na estrutura 1, 2 e 3 respectivamente. Bora, a estrutura 1 tem que ter 12 cromossomos, a estrutura 2 tem que ter 6 cromossomos e a estrutura 3 tem que ter 6 cromossomos. Isso mostra pra gente a alternativa B. Coisa linda! Tá aí a alternativa B para você. Um beijo no seu coração. Tira seu print desse ciclo reprodutivo aí para te ajudar. Valeu! Yeah.